Tá? Vamos lá. Vamos esperar dar um horário cheio. Tá aí. 20 horas, isso é bom, vamos lá, apresentação. Vamos acompanhar aqui. Vou esperar chegar o pessoal um pouquinho mais, sejam bem-vindos. Vamos lá. Tá tudo certinho aqui, deixa eu ver. Opa, funcionando. Pera lá. Vamos ver aqui. O que é isso aqui? Maravilha. Aí, vamos lá. Vintinho, já deu 20. Horário oficial. Vamos lá, já deu 20 horas. Bom, gente, boa noite novamente. Meu nome é Alexandre Martins, produtor de conteúdo do canal Preparador Anônimo e aqui do Instagram, perfil com o mesmo nome, canal dedicado à preparação, sobrevivência, segurança e assuntos correlatos ao sobrevivencialismo. Tá? Então, hoje eu quero fazer com vocês uma live de introdução a um tema que foi tema de um vídeo do canal, que é a sobrevivência urbana. Esse tema da sobrevivência urbana ele é um tema bastante complexo, bastante amplo, tem diversas vertentes, diversas visões, diversos pontos de vista, tá? Muitos deles bastante comuns hoje em dia com relação ao que o ser humano vive no ambiente urbano, mas também muito complexo do ponto de vista da preparação do sobrevivencialismo. Alguns temas que englobam muito do nosso cotidiano, porém também existem partes desse tema, alguns pontos específicos desse tema que são focados única e exclusivamente na sobrevivência e no sobrevivencialismo, em que o prepper, o preparador, ele usa o termo sobrevivência urbana, assim como sobrevivência em ambiente hostil, rural, etc., extra-urbano, como preferirem, mas a sobrevivência urbana é aquilo que empresta o nome para diversos temas, mas na realidade ele é muito abrangente, ele tem um contexto muito grande dessa finalidade de você ter uma caracterização desse tema da sobrevivência em si. Então vamos lá. Eu vou usar como base da nossa conversa aqui hoje o vídeo que foi postado no canal sobre a sobrevivência urbana, que tem uma abrangência muito grande, foi bem visto, bem recebido. Tive muitos comentários a respeito da curiosidade sobre a elaboração e continuidade do tema, que é um tema que, quando nós falamos de sobrevivência, vemos, assistimos, ouvimos, é um tema pouco falado. Eu lembro de ter visto apenas um capítulo de um episódio de um programa de TV focado na sobrevivência urbana. E pouquíssimo o material voltado para esse tema, que fala sobre a sobrevivência do ponto de vista do preparador, do prepper, e por aí vai. Tá? Então é uma condição, é uma situação bastante importante, mas pouco comentada. Como eu já disse, ela tem diversas vertentes, que abrange diversas áreas, a gente vai comentar aqui, mas eu vou usar o vídeo com a apresentação que está no canal, tá? Que foi o último vídeo que nós postamos, como balizador desse tema. Então, vamos lá. Quando a gente fala de sobrevivência, na maioria das vezes as pessoas pensam em sobrevivência em ambiente rural, ambiente urbano, extra-urbano, ambiente sobrevivência de modo geral. Vou para a selva, vou correr para as montanhas. É um tema, faz parte, só que a sobrevivência urbana ela é outra realidade. Nós aqui, os seguidores desse canal, a maioria das pessoas, 54% da população do planeta vive em ambiente urbano, tá? Então, esses 54% vão subir em 2050, segundo estudos da ONU, para 66%. Imagina que se nós somos aí, hoje, quase 8 bilhões de pessoas, em 2050 seremos 6 bilhões de moradores de cidades. Tá? Quem mora num grande centro sabe a dificuldade que é viver nesse grande centro. Eu não digo só do ponto de vista
econômico, financeiro, habitacional, etc. Mas locomoção, tá? Clima, segurança ou insegurança, enfim, todo o contexto que gera, que engloba essa parte de viver em uma cidade, seja ela pequena, do interior, ou uma cidade, uma mega cidade. Vamos um exemplo da cidade em que eu cresci, em Panorama, e a cidade de São Paulo. São distópicos, 180 graus de diferença um para o outro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A única similaridade que tem é que eles ganham o nome de cidade, né? Cidade e município, existem as pessoas, as edificações, e acaba aí as comparações. Imagina agora você quando essa população urbana, diante de uma ameaça, de uma dificuldade terrível, usando aquele velho chavão, né? Vamos correr pelas montanhas, né? etc. Essas pessoas, elas teriam facilidade ou dificuldade de sobreviver fora do seu ambiente? Esse é que é o contexto, tá? Você tem aí Opa, cumprimentar o pessoal aqui, desculpa. Você tem aí uma quantidade enorme de pessoas que vivem num ambiente diferente daquele em que se espera falar ou se espera viver em sistema de sobrevivência, sobrevivencialismo, e essas pessoas também necessitam de sobreviver. Sair daquela condição hostil, sair daquela condição de perigo e continuar vivendo. Tá? Então, quando a gente fala de sobrevivência urbana, a gente está abrangendo uma série enorme de paradigmas, de informações, de contextos, de técnicas, etc. Lembrando, essa aqui é uma introdução e uma próxima live eu vou trazer pessoas que são especialistas nessas áreas pontuadas para comentar, para fazer um contraponto desses comentários e com certeza acrescentar muito mais informação do que essa que está aqui, porque eles são, como eu disse, especialistas nessa atividade específica que compõe a sobrevivência urbana. Tá? Então vamos lá. Quais dificuldades? Lá no vídeo eu coloquei algumas fotos interessantes quando você pensa o seguinte. Imagina que você mora numa cidade, qualquer cidade do mundo, e essa cidade passa por um terremoto. Acontece muito com os nossos vizinhos latino-americanos aqui, em alguns países, que existe essa predisposição a esse tipo de fenômeno, digamos assim. E você está num prédio e acontece um tremor. E você precisa se evadir dali o mais rápido possível, seguindo as regras de segurança daquela edificação, da defesa civil e aquelas para as quais vocês já foram treinados de acordo com os ensaios de combate ao fogo, evacuação do prédio, etc., que são comuns em grandes centros comerciais, né? A gente passa na rua e vê aquelas placas na frente dos prédios, né? Ensaio de retirada, abandono, dia tal, só que não fala a hora. Por quê? Para ninguém ficar esperando. É naquele dia. Então a pessoa só já fica naquela tensão de saber que hora vai tocar os alarmes. Tá? Às vezes você pega algumas empresas que falam, ó, esse mês vai ter, e fica por isso mesmo. De repente, no meio do pega, as pessoas são apanhadas naquela correria e ela tem que se virar. Imagina você nesse contexto, só que não é uma simulação, é uma realidade. O que você faria? Qual a reação da maioria das pessoas à sua volta? Tudo bem, eu sei sobrevivência, eu sou bom nisso e tal. E as outras pessoas? Eu deixo elas para trás, eu ajudo elas, eu as amparo, eu as ensino naquele momento, e a gente vai e faz o que dá. Essa é a maior parte da reação das pessoas. Nós temos aí um exemplo bem pesado, que é o 11 de setembro, a evacuação das pessoas do World Trade Center, das torres, as pessoas que conseguiram serem evacuadas ou conseguiram sair por vontade própria, por condição própria daquele prédio. Edifícios com mais de 50 andares, descer por escadas já é um feito, né? É uma coisa que não leva minutos, pode levar horas para descer, dependendo da quantidade de pessoas. E às vezes nós não temos horas. Tá, saí do prédio, estou lá fora, o mundo caiu, desabou, o que é que eu faço? Como eu reajo? Esse é um ponto. Estou saindo de casa de manhã cedo, sofro um assalto. Também é sobrevivência urbana. Como reagir? Como não reagir? O que fazer? O que não fazer? Tá? Eu estou lá numa cidade que tem uma crise sanitária, uma crise pandêmica, como nós já vivenciamos isso. O que eu faço? Como eu me viro? Todos esses exemplos compõem a sobrevivência urbana. Tá? Diferente de outros tipos de sobrevivência, que você foca num tema, numa direção, e você destrincha aquele tema, como sobreviver em selva. Tá? Você tem uma linha de técnicas específicas. Na sobrevivência urbana, você tem que juntar diversas estratégias, diversas técnicas para fazer com que aquilo funcione. Que você tenha êxito em sair daquela condição para continuar vivendo.
Então não é só uma vertente, uma linha de técnicas, um conhecimento tipo AFA mais o sistema dos 6 pilares da sobrevivência, seja lá qual contexto for. Você tem diversas linhas de ação que compõem essa necessidade em si com que você tenha a chance de sobressair. Então, você que mora em cidade, como eu, como a maioria das pessoas aqui que são seguidores do canal, você tem um ambiente muito mais problemático, muito mais difícil para desenrolar numa questão de emergência. Tá? Mas e se eu morasse numa casa? Indiferente dessa condição, a dificuldade de morar em um grande centro é a mesma, só você não vai ter que descer escadas, né? Lembrando que em um incidente nunca use o elevador, né? Vamos lá. Mas a sociedade, ela está pronta para isso? Olha, depende da sociedade. Isso é ruim de falar, estranho de falar, mas é verdade. Depende do aglomerado humano. Não são todos os países, não são todos os povos que estão preparados ou até sabem o que fazer. Quando nós temos aí um país que sofre continuamente de transtornos do ambiente, de conflitos, seja lá do que for, as pessoas já estão calejadas, elas já se habituam, já acostumam e já colocam aquela situação no seu dia a dia. Por exemplo, o Japão, o Chile, o México, tá? A Itália com os vulcões, países que são verdadeiras ilhas, que têm grandes vulcões, as pessoas elas treinam, elas se habituam para aquela situação. Desde o primário na escola, elas já estão preparadas para aquela situação, ou estão sendo treinadas para passar por aquela situação. Eu lembro que o meu filho jogava um joguinho de celular há um tempo atrás, que eram os bichinhos, ursinho, uma garça, um panda, esses bichos assim, que simulavam ações de retirada, de emergência, de terremoto e tal. Eu até vou procurar, depois posto aqui embaixo o nome do jogo, que ensinava a criança o que fazer e o que não fazer num incêndio, numa retirada, num terremoto, etc. Era bem interessante para que você coloque a criança naquele contexto, porque ela faz a parte essencial daquilo, a proteção do indivíduo. Tá? Então você tem aí pessoas que são treinadas, são capacitadas, e outras que não têm condição, ou por falta de conhecimento, ou por falta de vontade, por si mesmo. Porque quando a gente fala de sobrevivência, sobrevivencialismo, sobrevivência urbana, muita gente torce o nariz. Fala, puta, de novo essa história, né? Esses malucos que acham que o mundo vai acabar. Então, na realidade, não é isso. Você se sobressair, como eu já disse aqui em outras lives, em outros vídeos no canal, que é uma condição do quê? De você passar por aquela situação, né? E sobrevivência não é só uma condição de um fato atípico. É a sobrevivência quando você perde o emprego, alguém fica doente, ou o arrimo da família, infelizmente, falece. Enfim, é uma condição muito abrangente. Só que são pontuais. Na sobrevivência urbana, pode juntar tudo isso de uma vez e você ter que se virar da melhor forma possível. Tá? Cadê aqui? Vamos ver, acompanhar o vídeo lá. Vamos lá. Quando o ser humano vive em sociedade, ele tende a ter a sua cadeia, o seu grupo, a sua network, as pessoas que convivem com ele. Normalmente são sua família, as pessoas que coabitam no mesmo ambiente, os colegas de trabalho, os vizinhos, etc. Seria ideal que essas pessoas tivessem o mínimo de conhecimento entre si, se conhecessem, se cuidassem, né? Sem excessos, né? De um cuidar da vida alheia do outro, mas saber, o sujeito sai todo dia às 7 horas da manhã. Hoje ele não saiu. Será que ele está de férias? Vou ficar de olho. Eu falo isso porque eu já passei por isso numa casa que eu morava. O meu vizinho da frente, ele tinha um senhor de idade, bem ativo, e ele fazia todas as tarefas da casa. E um dia ele foi subir numa escada para cortar as folhas de uma árvore. Ele caiu daquela bendita escada em cima do carro dele. Graças a Deus foi em cima do carro. Se machucou bastante, né? Foi mais um susto, mas você sabe como o som do ambiente, de onde vem. Tá? Você sabe, naquela casa moram idosos. Um som desse tipo, boa coisa não é. Você tem uma casa que tem crianças. Uma casa muito quieta, né? Você fica, olha, tem alguma coisa errada, não tem ninguém em casa ou está todo mundo dormindo. Então, você acaba pegando algumas coisas do seu ambiente em volta que soam como atipicidade. Tem alguma coisa errada. Então, você já liga um sinalzinho de alerta, sem ser enxerido nem mexeriqueiro, nem ficar preocupando, se meter na vida alheia. Mas com os devidos cuidados, você pode ter um certo zelo por você e por aquilo que está em volta. Isso faz parte da sobrevivência. Principalmente quando isso implica em segurança para você.
Né? Você mora num ambiente, num local onde tem uma balada gigantesca todo santo dia. Que alguém passa mal em casa e você não consegue tirar o carro da garagem, não consegue chegar à ambulância porque está uma puta zona na frente de casa. O que fazer? Né? Faz parte do contexto da sobrevivência urbana, a adaptação àquela realidade. Outro fator que complica bastante, e eu comentei no vídeo, no canal, foi o seguinte: o ser humano ele é muito dependente, tá, de tecnologia. Ele é muito dependente de que alguém resolva os seus problemas. Isso é imprescindível que mude. Por quê? Quando nós falamos de responsabilidade, de ação, curso de ação, de sobrevivência, você é o único responsável por você. Tá? Ah, mas o Estado nos protege, ele vai vir nos salvar? Vai, no tempo dele. Tá? Aí eu tinha um instrutor que falava, será que você vai estar vivo para ele vir te salvar? Porque você tem que fazer como? Aí eu lembro de uma bendita frase bíblica, né? Faça por merecer. Então, ajude-se. Né? Então, quer dizer, é uma coisa extremamente importante. Como que eu vou me manter vivo? Sabendo o que fazer e o que não fazer. Tá? Todo mundo sabe que, entrei em casa, tá cheirando gás, eu vou ligar a luz, né? Vou ligar acender um isqueiro para ver o que está acontecendo. Não posso ligar a luz, mas vou acender um isqueiro. Lógico que não, né? Mas todo mundo já sabe, porque já viu falar, já foi passado o que fazer, o que não fazer. Então, essas regras de segurança, às vezes as pessoas pegam. Perdão. Só que existem pessoas que são alheias a esse tipo de situação. Elas simplesmente esperam que alguém faça ou esperam notícia do que está acontecendo. Perdão. Lá no vídeo eu coloquei sobre a dependência de tecnologia e as necessidades básicas, tá, superlativas relacionadas a ela. Como, por exemplo, existem pessoas que não vivem sem um celular. A minha vida, meu celular, né? Meu celular, minha vida. Existem pessoas que não sabem, né, ter se virar sem tecnologia. Então, existe essa necessidade premente de a pessoa ter à disposição ou tecnologia ou ter alguém que faça algo por ela. Então, essa condição é muito complicada, principalmente numa questão de emergência. Tá? Então, é difícil. Por quê? Porque eu tenho que me virar. E numa questão de emergência, a pessoa que ia fazer algo por mim, tá, ela pode estar ocupada com ela mesma. Ou aquela tecnologia que eu dependia, como um carro, como um aplicativo, como a TV para escutar informação, como um rádio, pode simplesmente estar indisponível. Tá? E eu tenho que, por experiência, por captação de informações, que foi um assunto amplamente discutido aqui já, saber o que fazer, saber como reagir àquela situação. Tá? Então é uma questão muito importante. Aí entra o que? A interação e o convívio entre pessoas. E eu pergunto para vocês, como é que está o convívio e a interação entre você e seus vizinhos? Então, é complicado. Muitas vezes a gente mora em locais que você não conhece o vizinho. Hoje em dia isso é normal. Uma questão de insegurança, uma questão de você querer sua privacidade, ou sabe lá Deus qual outro motivo. Então, essa interação entre pessoas é extremamente importante. Quando nós falamos de sobrevivência, geralmente os preppers têm grupos de preparadores, grupo de pessoas. Então a família tem que aceitar o mesmo padrão, a mesma condição e todos caminharem na mesma linha. Tá? Então essa condição, essa situação é muito importante, porque a ajuda mútua em situações extremas. Aí, vou citar uma parte do trabalho aqui. É lógico afirmar que nem todas as pessoas são assim, distantes, apartadas de todos, etc. Mas existe uma boa parcela que é. Tá? Temos uma sociedade totalmente vulnerável e incapaz de tratar com adversidades. Isso é uma realidade. Por quê? Em todos os aspectos da sociedade hoje em dia, em todas as condições, nós não somos autossuficientes. Salvo raríssimas exceções, tá? Todos nós interdependemos de sistemas e de outras pessoas. Então, quando você vive num ambiente urbano superpopuloso, isso já tende a estar super saturado. Um exemplo, quem nunca foi no supermercado e demorou meia hora para passar um caixa? Tá? Depois foi no supermercado, demorou para entrar, quando chegou lá, não tinha o que ele esperava, teve que sair, teve que ir em outro, fez uma maratona. Tá? Você chega em casa, não tem luz porque a companhia elétrica está trabalhando na rede. Aí você é obrigado a ficar em casa,
e conversar com os habitantes da sua casa, né? Então é meio complicado. Enfim, tá? Essas condições o ser humano perdeu nos últimos 120 anos. Tá? Essa capacidade de se virar em todas as suas necessidades. Por exemplo, eu preciso de comida. Aplicativo, né? Pega o celular. Preciso de mercado. Hoje você faz mercado por celular. Tá? Você monta a sua listinha e alguém vem entregar na sua casa. Ou então você vai fazer um passeio no mercado, vê a família toda pro mercado. Tá tudo pronto, na caixinha, em volumes, expõe no carrinho, paga e vai embora. Ah, me deu um problema aqui na fiação elétrica, do chuveiro, na lâmpada, na torneira. Chama o encanador, chama o eletricista. São pouquíssimas as pessoas que sabem se virar nesse contexto de habilidades manuais, confecção de ferramentas, manutenção e etc. E menos ainda pessoas que sabem se virar em obter seu próprio alimento. Ah, eu sou um ótimo cozinheiro. Maravilha. E onde você arruma comida? Ah, vou no mercado, vou no açougue. Maravilha. E se não tiver mercado e açougue funcionando, o que você faz? Tá? Aí entra aquela bendita história da preparação, que aplica-se aqui também. Tá? Então tem lá a parte aqui. Todo mundo gosta, todo mundo quer um banho quente, televisão, etc, etc. E se acabar isso? Como é que você se vira? Isso faz parte de todos os níveis de sobrevivência. A primeira coisa que some numa emergência em ambiente urbano, tá, é a informação. Numa coisa muito mais séria, as redes de celular, telefonia caem, a TV cai, ficam uma ou outra emissora que transmite a necessidade, o rádio, etc. Você fica quase que totalmente apartado. Um exemplo disso, hoje nós temos a Europa, ali, a Ucrânia, a região toda. Se não fosse as redes de satélite particular das empresas do Musk, ninguém teria internet por lá, porque ela foi derrubada. E assim mesmo, às vezes ela fica intermitente. Você tem aí questões que são importantes relacionadas a isso. Comunicação. Como eu descubro o que está acontecendo e o que vai acontecer se eu não tenho acesso à informação? Tá? Ah, mas qualquer um pode passar por isso. Pode, mas aí que está aquela outra parte de outros vídeos, de outras conversas. Prospecção de informação. Ah, mas se for uma coisa inesperada, aí muda de figura. Aí está todo mundo no mesmo balaio. Só que quem vai se sobressair é quem já tinha algum preparo e algum conhecimento. Tá? Então, como? De que jeito, né? Aí tem aquela história, o que fazer, né? E o que raio é a sobrevivência urbana que a gente está enrolando tanto para falar aqui? Qual a diferença de sobrevivência urbana e a selvagem, digamos assim, ambiente extra-urbano? Lá no trabalho eu coloquei assim, a grosso modo, né, de coisa bem rápida para que seja um contexto, bem direto e simplista, sobrevivência urbana é aquela onde o indivíduo está em cidade, tá, e seu ambiente é urbano. Ele está ali, somos nós aqui agora. A sobrevivência selvagem é aquela que o indivíduo mora no meio rural, mora à borda das cidades, tem uma convivência maior no campo, mora num sítio, numa chácara, e dali ele só sai se for extremamente necessário para uma condição extrema. Nós aqui em ambiente urbano, em qualquer outra situação, qualquer outro contexto que venha a acontecer, se eu não sair antes ou nos primeiros momentos, eu não saio mais. Tá? Eu fico preso pelo próprio volume de pessoas, veículos e condições daquele local. Então, por isso que grandes centros são complicados de se viver nesse contexto. Lógico, existem suas inúmeras vantagens. Trabalho, transporte, salário, habitação, oportunidade, ensino, estudo, não, é inegável. Só que quando tudo mais dá errado, a coisa muda de figura. É para essa situação, quando se porventura um dia tudo der errado, que existe a sobrevivência urbana. O que é e qual é a definição específica ou parcial, né, ou focada da sobrevivência urbana? Eu pesquisei na internet, pesquisei diversos livros, fui atrás de tentar entender, desde o da live passada, que a gente fez com o Roberto, que a gente tentou descobrir que raio era isso. Né? E pesquisando você acha muito relacionado à segurança ou à insegurança urbana. Tá? A sobrevivência urbana, hoje em dia, se resume a você não ser assaltado, a defesa domiciliar, a sua defesa pessoal, a sua condição de não ser mais uma vítima, não ser estatística. Tem muito material nesse sentido e todos são bons, um melhor que o outro. Gente séria, muito séria, que vem desenvolvendo isso há bastante tempo. Mas a sobrevivência urbana não é só isso. Ela tem outras coisas. Tá? Então você tem aqui também... ela passa da necessidade só premente daquela segurança pessoal, indivíduo, para
outros contextos e outras atividades assim não muito comuns de você entender hoje em dia, de você ter ali aquela, digamos assim, conhecimento ou entender que raio é aquilo. Tá? A sobrevivência urbana, quando a gente vê algum vídeo, algum filme nesse sentido, você fala, nossa, será que eu passaria por isso? Será que eu aguentaria isso? São coisas assim que fica muito difícil de você entender ou vivenciar apenas tendo essa passagem de ideia. Ela envolve o quê? Tá? Técnicas, habilidades táticas. Opa, tática por quê? Porque ela inclui bastante desse tipo de contexto da segurança em si, do seu comportamento em si. Tá? Do meio de segurança pública e privada, avaliação de cenário. Tá? Essas avaliações de cenário, habilidades de combate e conflito, sim, abrangem a sobrevivência urbana, e técnicas não muito ortodoxas. Tá? Aí entra aquelas técnicas e habilidades que você quase não acha informação disponível. Tá? Sobre segurança, tática, técnicas, evasão, plano de fuga, a gente acha com uma certa fartura. Mas essas técnicas pouco ortodoxas, elas são tanto que assim, meio, não místicas, digamos assim, mas pouco faladas. Tá? Um exemplo que eu posso dar para vocês. As pessoas que residem hoje em área de conflito, seja Síria, seja na África, na África Central, seja na Ucrânia, de modo geral. Como você acha que essas pessoas sobrevivem lá naquelas áreas ocupadas ou totalmente quase devastadas? Elas têm que fazer algumas ações para se manter viva. Elas têm que prospectar a sua vida. Ela não pode simplesmente sair no mercado. Às vezes o mercado nem existe mais. E às vezes só o fato de ela pôr a cara para fora de casa, ela pode morrer. Então você tem que adaptar a sua condição de vida, a sua necessidade, àquela situação que você vive. Simples. Como eu faço isso? Você tem que entender que o meio vai moldar a sua necessidade, vai moldar a sua ação. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Ah, mas eu faço o que eu quero. Na sobrevivência isso não existe. Tá? Quem limita, o que indica o que você vai fazer é a situação. Essa situação, ela pode mudar de uma hora para outra. Pode estar uma uva, como diz o pessoal do Tropa, né? Pode estar uma uva. Só que, de repente, o inferno pode se instalar. Como? Você não sabe o que está acontecendo e simplesmente tudo vira de ponta cabeça. Por quê? Porque a situação é essa. Opa, peraí que eu fiz caquinha aqui para variar, né? Sejam bem-vindos todos que entraram aqui. Tava preso ali, ó, o roteiro aqui. Sinto muito que eu não vi entrar ainda, mas sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu... Oh, meu Deus do céu. Eu e tecnologia não somos grandes parceiros, digamos assim. Então vamos lá, a gente se vira. Vamos lá. Essa questão da sobrevivência urbana, ela tem alguns paradigmas que elas têm que ser observadas. Você em um ambiente de cidade, vocês em um ambiente urbano, tá? Nós temos algumas limitações de terreno, relevo, vias e rotas de movimentação, rota de fuga, caminhos, digamos assim, né? Condições para tráfego e tudo mais. Um exemplo, se for uma emergência noturna e acabar a energia elétrica, acabou a luz, quem já passou por um blackout ou quem já andou numa cidade que não tem luz acesa, parece que é muito mais escuro do que deveria ser. Tá? Se você tem semáforos desligados, um trânsito imenso parado, quem já viu a Marginal Tietê aqui engarrafada sabe do que eu estou falando, parece um estacionamento a céu aberto. De um lado, um monte de luzinha amarela que você perde de vista, do outro, um monte de luz vermelha, idem, parece saída para feriado, né? Mas é uma coisa de maluco. E às vezes é um carro atravessado na pista, um carro que quebrou, e gera aquele reflexo gigantesco e para todo mundo. Tá? Imagina numa situação de emergência em que, um exemplo, um viaduto rachou num terremoto e está todo mundo indo lá e um monte de carro cai em cima do... Como já aconteceu, não digo aqui em São Paulo, mas em alguns lugares do mundo. Teve um terremoto em São Francisco, se eu não me engano, na década de 80, que aconteceu isso, um elevado inteiro caiu do lado, esmagando um monte de carro, enfim, foi um horror. Tá? Então, é muito complicado. Você tem situações que... agradeço eu. Tá? São condições extremamente importantes que você entenda. O ambiente limita as suas atividades.
Por isso é tão importante a antecipação das coisas, acompanhando as informações. Por mais absurdo, por mais improvável, por mais difícil que a sua compreensão diga, olha, isso não vai acontecer. Imagina que você é aquele pessoal de Israel é o 10º homem. Se 9 concordarem, você tem a obrigação de discordar para gerar a dúvida. Pesquise, vá atrás. Entenda que, por mais improvável que possa ser ou acontecer, né, segundo Murphy, se pode dar errado, vai dar errado. Só resta saber quando. Né? Então é um tanto complicado. Você, poxa, mas você é muito fatalista. Não, eu sou muito realista, eu sou cético. Tá? Se pode acontecer, vai acontecer. Isso é uma regra da vida. Tá? Basta que você não espere e não se prepare. Tá? É uma coisa assim muito maluca. Que raio de técnicas ortodoxas são essas, então, que você vai aplicar? É andar no ambiente de perigo. Tá? Se locomover. É você prospectar o alimento. Você produzir esse alimento em algumas condições. Você manipular esse alimento em um local de crise. De longo prazo, você está lá num lugar, uma cidade toda tomada, toda arrebentada, e você começa a fazer uma comida, aquilo cheira. E todo mundo em volta morrendo de fome. E aí? Tá? Então é muito difícil você falar de sobrevivência em condições de risco extremo em ambiente urbano. Então é muito complicado. Opa, pulei uma parte importante aqui. Tá, eu tô numa cidade, o que eu faço então? Sai correndo para as montanhas? Não. Tá? Viver no mato, viver em ambiente fora de casa é extremamente difícil. São pouquíssimas as pessoas que têm essa capacidade de falar, vou morar no mato. E morar mesmo, como se a gente morasse em cidade. Porque lá você vai abrir mão de todo tipo de conforto que você está acostumado. E não pode reclamar. Tá? Então, não é para mim. Então, vamos aprender a viver em cidade. Essa é a questão. Ah, mas isso tudo mais der errado. Você vai ter que aprender a viver, né, ou a sobreviver. Não existe, vou ligar para alguém para vir me ajudar. Não tem essas. Se vira. Tá? Então, nessa condição aqui, por isso a sobrevivência urbana é tão difícil e é tão complicado. Vamos lá. Eu estou em casa. Maravilha. O que eu faço? Para além das técnicas descritas, a sobrevivência urbana compreende ações onde o indivíduo ou grupo vai estar invariavelmente confinado, tá, em sua residência, e essa será a sua base, seu local, ou como diz o jargão, aquela história chama bug-in, ou local onde você fica instalado. São termos aí em inglês que se usa muito, mas é sua base, seu castelo, ou a sua BOL, Bug Out Location, pode escolher. A sua casa, como diriam os ingleses na época das cruzadas, né? Todo inglês tem seu castelo, a casa de seu inglês é seu castelo. Então, se você tem a sua casa, é lá que você vai fazer a sua vida, a sua fortaleza. Ficar em casa ou instalado, né, em sua base, seja lá onde você está, tá, é esperar e observar as janelas de oportunidade, além de ficar atento ao desenrolar da situação. Por isso a informação é tão importante. Tá? Para implementar ou não o seu plano de fuga. Como assim? Você está num ambiente urbano, onde você tem aí uma condição em que aquela emergência falou, olha, você vai ter que sair daqui que não tem o que fazer. Um exemplo, um incêndio, como acontece na Califórnia. O incêndio está vindo e vai consumir sua casa. Não, daqui eu não saio. Vai ter que sair. Tá? Então tem que ter um plano de fuga. Como eu já fiz aqui no canal, um vídeo específico disso, esse plano de fuga tem que existir. E como é que eu faço? Eu tenho que ter um plano para onde eu vou, de que forma eu for, o que eu faço, o que eu não faço. Esse plano de fuga tem que ser implementado. Quando implementar esse bendito plano de fuga? Aí depende do seu nível de informação, do seu nível de prospecção, ao quê? Ao desenrolar das situações. Tá? Ou eu fujo antes, faço a minha evasão antes da emergência instalada, ou no decorrer dessa situação instalada, em que condição, em que tempo eu posso fazer essa evasão? Essas janelas de oportunidade, elas não podem ser perdidas, senão aí a coisa fica difícil. Uma série enorme de atividades, ações paralelas e simultâneas devem ser realizadas com antecipação
a fim do quê? De respaldar essa condição de ficar trancado dentro de casa. Ah, vou ficar trancado dentro de casa, vou no mercado fazer umas compras ali. Não dá mais tempo. Tá? Teria que ser tudo antecipado. Por isso que o preparador, o prepper, ele é uma pessoa muito sistemática. E a gente pensa o seguinte, ah, mas você vai ficar preso dentro de casa? Vou. Acabou aí o assunto. Ah, mas você tem condição? Ah, isso eu vejo lá, eu me viro, eu vou no mercado. Geralmente o prepper, ele mente. Tá? Ele dissimula. Por quê? Porque não interessa para ninguém o que você está fazendo, de que forma você está fazendo, se você tem condição ou não. Tá? Lembrem-se da fábula da cigarra e da formiga. Tá? Enquanto você é formiga, você está bem. Tá? As cigarras não podem descobrir que você tem recursos. Então é uma coisa complicada. Ah, eu vou ser egoísta. Eu não vou entrar nesse mérito de novo, a gente já teve altas discussões a respeito disso aqui, mas nós estamos falando de sobrevivência, a gente não está falando de vivência. Tá? Então é uma coisa um tantinho complicada e um tantinho diferente. Né? Que ações eu vou fazer para que isso aconteça? Aí que está. Além do seu plano de fuga pronto, preparado, bem definido, a sua base, né, o seu bug-in e o seu bug-out location, sua BOL definidos, as suas rotas de fuga bem implementadas, né, se bem que quando a gente fala de ambiente urbano, rotas de fuga, um exemplo aqui de São Paulo. São Paulo é uma cidade imensa, tá, que você tem pouquíssimas rotas de saída da cidade. Tá? De um lado você tem a cidade de São Paulo, como você vê o mapa de São Paulo, lá embaixo você tem uma área de mata atlântica que desce para o litoral, já dá de cara no mar, é a famosa serra. A não ser que você arrume um paraquedas ou sabe escalar, ou goste de andar pelo meio do mato, você não vai chegar a lugar nenhum. Quando você pega assim, vou pegar a marginal, vou sair, vou pegar trabalhadores, vou pegar, sabe lá Deus, vai estar tudo parado. Dependendo do horário do dia, dependendo da condição, é um tapete de carros. Pode escolher, tem um monte. Tem dia que não tem nenhum, milagrosamente. Tá? Mas são raríssimos essas condições. O problema é que todo mundo tem sempre a mesma ideia, eu quero sair. Para onde eu vou? A primeira coisa que vem à mente é o mais fácil. E aí todo mundo vai para o mesmo lugar e se afunila. Para ficar em casa não é apenas fechar a porta, ligar a TV, pegar o celular e acompanhar o desenrolar da história. Se der fome, chamar a comida via aplicativo. Depois assistir uma série no streaming. Não é bem essa aí a visão de sobrevivência urbana, tá? Isso aí é um dia normal. Isso numa condição de sobrevivência já não vai ter energia, talvez não tenha água. Ah, mas como assim não tem água e não tem luz? As bombas de água são movidas a energia elétrica. Tá? E energia elétrica, sem energia elétrica a coisa muda de figura. Nós temos aí alguns incidentes, digamos assim, né? De torres de transmissão de energia elétrica sendo derrubadas aqui no estado de São Paulo. Sabe lá Deus por quê, por quem também, isso aí não é uma coisa que a gente vai discutir aqui agora, não há necessidade, que podem interferir sim. Para quem lembra lá do Amapá, né, alguns geradores destruídos e o estado ficou no escuro. Ah, mas como pode isso? Né? Aí é uma coisa de infraestrutura e por aí vai. Então, pode acontecer? Pode. Vai acontecer? Não sei. Tá esperando por isso? Tô. O que você vai fazer? Não interessa. Né? Então é bem por aí. Preparem-se. Esperem o melhor de tudo, mas estejam preparados para o pior. Ah, mas você está falando que vai acontecer? Não, não sou vidente. Tá? Se acontecer, eu tenho que estar preparado. Tem que ter o meu plano A, B, C, D e o meu plano de fuga junto. Não espere que aconteça. Anteveja. Ah, mas como é que eu faço isso? Por exemplo, você não poupa? Você não investe? Você não economiza? Você não faz um planejamento financeiro? É o mesmo tipo de coisa, só que voltado para a sobrevivência, que aliás o que você faz também é parte da sobrevivência. E uma parte extremamente importante. É o bem-estar da sua família, é o bem-estar do seu dia a dia, o bem-estar da saúde financeira da sua família e tudo mais. Isso é extremamente importante. É uma parte muito importante da sobrevivência urbana. Da sobrevivência de modo geral, né? Muito além dessa utopia de bug-in, precisa de uma série de ações prévias bem elaboradas. Lembra do vídeo anterior lá, para quem acompanha a gente, sobre como me tornar um preparador, como gerar os seus estoques de comida, como implementar esses planos de armazenagem, produção, preparo, equipamentos, aquisição de equipamentos, de recursos, tudo mais. Funciona da mesmíssima forma se você arrumasse um bunker subterrâneo e ficasse lá. Só que você está num apartamento. Então você tem que ter meios de fuga
meios de subsistência, amplo e restrito, como comida, água, medicação, equipamentos, suprimentos de modo geral, coisas que permitam, imagina assim, o que é que eu preciso para trancar a porta e ficar 3 meses dentro de casa sem fazer nada, tá? Apenas acompanhando o dia a dia e o desenrolar da situação. Põe no papel e verifica. Isso é preparação a grosso modo. Tá? Se você já fizer isso, você já está na frente de muita gente que não está preparada para fazer isso, não está fazer nada. Vou colocar, Felipe, pode deixar que eu vou colocar, vou salvar ela aqui e vou colocar no YouTube depois, desde o princípio. Tranquilo? Então, essa necessidade premente é extremamente importante. Imagina a pessoa que sofre de asma ou só toma um remédio controlado e ela só tem aquele remédio, está acabando, está preso de casa e não tem para onde ir. É muito complicado. Quando a gente fala de Brasil, pessoas que fazem com o uso de remédio controlado, invariavelmente elas têm uma quantidade grande em casa, que dura aí 1 mês, 2, em alguns casos excepcionais, 3 meses. Porque além do remédio talvez ser caro, de ser de alta rotatividade, ela já tem uma quantidade que ela possa fazer aquele tratamento contínuo, tá? Então é uma necessidade muito importante. Tá, eu tomo remédio para pressão, eu faço uso de uma bombinha de asma, não pode faltar, porque eu fico nervoso, tem filme e tem que usar. Então não dá para ficar sem. Tá? Então eu tenho que me virar. Só que existe aquela história de receita médica, arrumar um médico que entenda o porquê que você quer, até você conseguir explicar o Pai Nosso para o vigário, né, a crise já acabou. Então é bom você antecipar e tentar entender e conscientizar as pessoas do seu estilo de vida, do que você faz. Tá? Só que existem condições com remédios que são de alto custo que você não vai conseguir. Então isso é um empecilho extremamente importante. Tá? Se eu não tiver esse remédio, o que é que eu faço? Eu posso substituir por medicina natural? Não sei. Conversa com seu médico. Provavelmente sim. Mas é um remédio para um tratamento muito específico de uma doença específica. Aí é difícil. Tá? Eu, como não sou médico, não tenho essa abordagem, eu acho extremamente importante que, se você tem essa visão vertente sobrevivencialista e quer se preparar, converse com o seu médico. Peça opções. Você vai ouvir, para que você quer isso? Você está louco? Isso não vai acontecer. Isso é básico que você ouvir. Mas olha que você fala, doutor, estou falando sério, me ajuda? Ele vai mudar de figura. Capaz até de ficar interessado no que raio é isso que você está falando. É mais um que você talvez salve. Então vamos lá. Atividades baseadas na visão e no planejamento sobre o quê? O tipo de crise ou necessidade. Rapaz, para que eu vou me preparar numa cidade? Não vai acontecer nada aqui. Maravilha, Deus lhe ouça. Que tipo de crise você espera? É a mesmíssima situação de por que me tornar um preparador lá de trás. Para o que eu me preparo, para o que eu me previno, e prepare-se, monte aquela estrutura de preparação. Não tem para onde correr e é isso aí mesmo. Uma coisa extremamente importante, a sua família, aquelas pessoas que coabitam com você dentro da sua casa, elas têm que compactuar pelo menos da mesma ideia. Você é preparador até o último pelo do corpo. A sua mulher acha que você é um maluco. Ou a sua mulher é preparadora e o marido é o Homer. Né? Então você tem que, olha, ajuda, mas não atrapalha. Ajuda aí. Entenda, isso aqui funciona assim, isso funciona assado. Tá? O estoque para isso ela faz entender. Porque na hora que o bicho pega, as pessoas olham para você e falam, nossa, não é que você tinha razão? Né? Mas aí já foi. Né? Aí, como diz o ditado, o gato já morreu, né? E aí o que a gente faz? Tem que se virar. Definir a sua preocupação, aquilo que você vai se prevenir, vai se preparar, vai evitar que aconteça, né? Vai torcer para que não aconteça, mas se acontecer você está preparado. O que fazer? Tá, me preparei, tá tudo alinhado, o que eu faço? Tá? Primeira coisa, a gente reza para que nunca aconteça. Então tudo isso que eu fizer à toa, não. Tá? Isso chama preparação, prevenção. Quem trabalha com prevenção sabe que a gente trabalha, dá murro em ponta de faca o dia inteiro para que a faca não entre na gente, só a ponta. Você fica batendo ali para evitar que aconteça. Porque o dia que você parar de bater, pode acontecer. A prevenção é muito mais barata do que a remediação. Isso é fato. Tá? Conseguiu todos os seus estoques, olhe para sua casa. Olhe para o seu refúgio. Quanto tempo eu consigo me manter aqui dentro sem ninguém conseguir entrar? Bloqueios.
vedação, segurança e por aí vai. Não é impedir a entrada, é dificultar ao máximo a entrada, é a dissuasão. Por quê? Porque se uma turba quiser entrar, ela vai entrar. Então, é você convencê-las que vai ser muito caro entrar ali. Tá? Então, essa é a condição. Ah, mas o que você está querendo dizer? Exatamente o que vocês estão entendendo. A turba está na porta, meteu o pé na porta, vai entrar, vai ter que passar por cima dos primeiros que entraram. Não tem outra explicação, não tem o que fazer. Mas por que eles entrariam? Porque você tem comida, você tem água, você tem remédio, você está bem onde está todo mundo ferrado. A cigarra vai querer tomar da formiga. Fortificar o seu refúgio, resguardar seus suprimentos, resguardar a sua água, resguardar a sua família e você é extremamente importante. Como definir quais essas necessidades? Se você mora numa casa, tá, como eu já morei, um muro alto, concertina, alarme, câmeras, tá, equipamentos de defesa, né, que você consiga se defender efetivamente, vizinhança que coadune do seu mesmo modo de pensar com relação a esse tipo de coisa, principalmente quando a gente fala de segurança urbana, de pessoas que tentarem invadir as residências e por aí vai. Agora, uma coisa extremamente importante, sem excessos. Tá? Sem excessos, é uma coisa focada, direcionada, tranquila e bem planejada. Não é porque eu tenho condição de defesa, condição disso que eu vou bancar o maluco. Tá? Tudo que o preparador e o prepper quer é ser notado. Tá? Nós vivemos por uma regra chamada Green Man Directive, a diretiva do homem cinza. Que raio é isso? É aquela que todo mundo te olha e não te vê. Você é só mais um na multidão. Tá? Quando você passa por algumas pessoas na rua, ela se destaca. Então essa pessoa, ela fugiu dessa estratégia. Às vezes você passa por alguém que você não dá nada e essa pessoa é extremamente capacitada e por fim. É aquela história, não julgue um livro pela capa. O melhor é não julgar ninguém, né? Vamos lá. Como definir tais itens e necessidades? Estudando sua rotina, seu grupo, tá? Desde o início. Necessidade de comida. O que você come, quanto tempo dura que você compra e por aí vai. Bebe, água, etc. Diversas formas e planilhas, inclusive tem algumas lá no meu livro e tem no canal também um trabalho que mostra como planejar esses estoques. Tá? A segurança residencial, segurança domiciliar, home defense, também é um contexto extremamente importante que tem no livro e você pode pesquisar e se precisar de ajuda, entre em contato com a gente aqui. Definidas essas etapas, é necessário realizar as aquisições e montagem de seus estoques. Aí dói no órgão mais sensível do corpo, o bolso. Ah, eu não tenho comida em casa. Vai ter que arrumar comida que dure, conserve bem e seja uma coisa padronizada, sem exageros. Tá? Por isso que você vai ter que pôr no papel tudo que você quer, precisa, etc. Ah, eu quero comer pizza todo dia. Você não vai comer pizza todo dia, a não ser que você faça. Tá? Aí você vai ter que ter condições de fazer a massa, etc. Ah, eu vou comprar massa pronta. Arruma uma geladeira gigante e reza para não acabar a energia. Vocês entenderam? Cada vontade, cada necessidade tem um contraponto. Não é porque eu quero que eu posso. Eu tenho que adaptar a minha necessidade, a minha condição para aquela realidade de momento. Às vezes, em algumas condições, você não tem comida nenhuma. Você tem que se virar com bolacha e água, que já é muito. Tá? Agora, quando você tem criança, quando você tem pet, quando você tem um idoso com necessidades especiais de alimentação especial, quando você tem um nenê recém-nascido que não toma só o leite da mãe, que já demanda de outros tipos de alimentação suplementar, a coisa fica muito mais difícil. Então, para cada situação, para cada condição, tem que haver uma preparação específica. Tá? Quando você começa a pensar nisso, a cabeça vai longe. Tá? E geralmente o bolso não acompanha, mas aí você vai ter que fazer alguns sacrifícios para adaptar essa realidade. Pô, fiz um estoque, gastei 20 mil reais e não está acontecendo nada. Graças a Deus. Tá? Os estoques eles têm que ser repostos. Ao invés de você jogar fora, pense que você está reinvestindo, você está consumindo esses estoques que estão chegando no final do prazo de validade. Tá? Ah, mas eu comprei uma comida que eu não gosto, então por que comprou? Aí que está, planejamento. Compre aquilo que você gosta, que você tem costume de comer. Abra pouquíssimas exceções de coisas que eu não comeria isso nunca. Meu pai já dizia, nunca diga nunca com relação à comida, você não sabe o dia de amanhã. Então,
é um tanto complicado. Necessidades específicas de cada membro do grupo, medicação, comida, intolerância, etc, etc. E uma coisa extremamente importante, a convivência. Tá? Você ficar trancado dentro de casa, numa situação extrema, com pessoas que você não convive bem, é extremamente complicado. Tá? Ah, mas eu convivo bem com a minha família. Ótimo. Experimenta pôr um terceiro, um estranho dentro de casa, para você ver como a coisa muda de figura. Ah, mas eu gosto muito daquela pessoa. Aquela pessoa fica 3 dias. Tá? Como dizem os árabes, né? Depois de 3 dias, visita fede, tem que ir embora. Mas é uma realidade, porque a convivência ela é um tanto complicada. Vivência é uma coisa, convivência é outra. Tá? Você ter uma vivência com alguém ali, tá? É simples. Ah, sair de você ir para pizzaria, sair para você comer junto, dormir na casa dela um dia, dormir na casa dele no outro, traz ela para dentro de casa, mora 3 meses. Tá? Foi 1000 maravilhas. Perfeito, maravilhoso. Foi um horror. Depende muito do indivíduo, depende muito de cada pessoa. Opa, a camiseta é direcionada. Como o Gustavo comentou aqui sobre a camiseta. É para dar uma relaxada hoje. Hoje tem, hein? Hoje tem jogatina. Estoques de comida, gente. Quando a gente fala de estoque de comida, que vem à cabeça aquelas prateleiras forradas de lata, garrafa, etc. Aquilo é para fotografia. Ninguém põe uma prateleira cheia de vidro, cheia de coisa aberta, para dar um terremoto, alguém bater na prateleira, o gato subir, derrubar tudo, você perder seus estoques. Estoque em caixa. Você compra caixa. Caixa de lata disso, caixa de lata daquilo. Anota a validade, abre a caixa, tira uma e fecha. Tá? Não é para tirar foto, para Instagram, para nada. É estoque. Passa um instante. O que é isso aqui? É mudança, que eu nem tiro da caixa ainda. Acabou. Refúgio, nossa casa, nosso castelo. Né? É um dos temas. A preparação do ambiente em que você vive, a segurança desse ambiente, tá? O isolamento desse ambiente, em que você faça reformas, faça adaptações de câmera, CFTV e tudo mais, e que os vizinhos falam, nossa, esse cara está preocupado com assalto. Sua preocupação vai muito além de assalto. Medidas de adaptação de edificações. Se eu moro numa casa é de um tipo, se eu moro num prédio é outra, se eu moro num campo é outra. Tá? Eu descrevo uma por uma dessas situações no vídeo do canal sobre sobrevivência urbana. Tá? Que a gente demorou bastante para elaborar aquelas diretivas e a gente vai aprimorar muito elas aqui hoje e na próxima live com o pessoal especializado. Vamos lá. Opa! Seja bem-vindo, Alain. Tá? Sobre refúgio. Que tipo de refúgio? Eu construo um bunker ou construo uma casa? Rapaz, aquilo que o seu bolso mandar. Depende muito para o que você se prepara, por que você se prepara e a sua condição. É uma tríade aí. Né? Faz um triângulo. O quanto eu tenho, por que eu faço e minha vontade. Porque não basta querer, você tem que poder fazer. Querer, eu quero fazer um monte de coisa, mas, de repente, meu bolso não conversa com a minha realidade. Eu tenho que me adaptar. Mas se eu não fizer direito, você tem que fazer o melhor com o que você tem. Tá? Tem que dar o primeiro passo. Mas eu não tenho. Tem aquilo ali. Você tem uma caixinha de ferramentas, você tem lá uma mochila, meia dúzia de equipamento, já é um começo. É melhor. Com certeza você vai estar à frente de milhões, se não bilhões de pessoas que nem isso fizeram. E a sorte favorece a mente preparada. É a forma de pensar, a forma de agir. Tá? Tenha ciência dos seus passos. Tá? Só o fato de você estar aqui escutando isso já é um diferencial. Por quê? Porque isso que você está ouvindo pode não ser aquilo que você queria ouvir, mas talvez seja o que você precisaria ter ouvido em uma determinada situação. É igual o psicólogo. De vez ele te fala umas coisas que você fala, esse cara tá doido, né? Mas no fim das contas ele tinha razão. Tá? Lá tem algumas fotos de adaptação de residência, tipos de abrigo, etc., que são interessantes que vocês vejam. Fiz a minha preparação, fiz a minha casa, meu castelo, e agora? Que hora acontece a crise? Deus quiser, nunca. Sempre eu falo isso. Após todas as etapas preliminares elaboradas, executadas, treinadas, preparadas e levadas a cabo, disponíveis tudo para pronto emprego, vem aquela pergunta, quando eu vou sair? Quando isso vai acontecer, né? Esse SHTF vai acontecer? Tomara que não, mas se acontecer, né?
aí sim a gente vai descobrir do que nós somos feitos. Porque é muito fácil falar, se preparar, montar tudo, mas na hora que a água vem, né, famoso meu pai dizia que a hora que a água bate na bunda que a gente vê o que acontece, né? Porque existem diversos tipos de preparadores. Até o Júlio Lobo comentou uma vez com a gente que é uma coisa bem interessante. E depois o pessoal da KV Knives também comentou num vídeo que eu achei bem interessante. Que tipo de preparador você é? Tá? Porque tem um cara que coleciona equipamento, o cara compra uma faca de 50 mil reais, eu conversei isso com o Felipe há um tempo atrás aqui, e você olha a faca 2 anos depois, ela não tem um risco, ela nunca foi usada. Aí você pega um cara e compra uma faca de 10 reais, a faca está desmanchando. Aprenda a usar o equipamento, não é comprar e colecionar. Tá? Eu gosto de vou colecionar. Coleção é uma coisa e sua vida é outra. Tá? Você tem que focar no que é prioritário. Ah, eu tenho dinheiro sobrando. É um problema seu. Né? Tá sobrando, manda pra gente. Agora, foca. Para que você está fazendo? Preparação, preparação. Coleção é coleção. E tem um detalhe importante: dinheiro não aceita desaforo. Você foca naquilo que é necessário, foca naquilo que é prioritário e vai naquilo ali. Ah, mas sobrou um dinheiro, quero comprar mais uma faca, quero comprar mais uma mochila, quero comprar mais um livro, vou trocar o meu computador. Faça. Mas não interfira na sua vida do dia a dia, nos seus planos com a sua família e na sua preparação. São prioritários. Tá? Eu ia viajar com a minha família e já não vou mais porque eu gastei dinheiro. Está errado. Tá? O bem-estar, a saúde mental, a sanidade e o conforto, a vivência da sua família é prioritário. Mas não perde o foco da preparação. Tá? Existem preparadores que mudam totalmente o seu estilo de vida. Tá? Eles não viajam mais a longas distâncias, cortaram hobbies, etc. Tão focado que eles estão naquela situação. Eles estão errados? Não. Eles querem ser daquele jeito. Pra gente funciona? Talvez não, porque nós temos vida social, queremos sair e por aí vai. Só que quando você foca nessa tendência de sobrevivencialismo, automaticamente o seu comportamento muda com relação a onde você vai, aonde você fica sentado, a sua condição. Você começa a olhar o seu meio, começa a ficar atento a informações, começa a ficar olhando o que acontece em volta. Tá? Qualquer coisa que você sinta que está diferente, você já quer ir embora, já quer sair do local. Então é o seu feeling, é aquele tirocínio que muita gente da área de segurança tem. Ó, naquela hora que o pelo da nuca começa a oriçar, vai dar merda, né? É aquele momento, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Vambora daqui que a coisa vai feder. E aprenda, entenda, gente, é extremamente importante. Não discuta com o seu instinto. Se você acha que vai dar errado, saia, pare, não faça. Lembre-se, prevenir é melhor do que remediar. O custo da prevenção é infinitamente mais barato do que a remediação. Tá? Ah, mas às vezes eu não estou preparado, estou curtindo, tá? E acontece de alguém acionar um extintor de incêndio lá no canto. Eu posso estar curtindo a balada. Alguém acionou o extintor de incêndio, se alguém me procurar, eu já estou lá fora. Ah, mas foi um incidente. Perfeito. Até eu verificar se foi ou não, já estou lá na rua. Ah, mas você tem medo? Não, bicho, eu não sou burro de ficar num lugar onde alguém acionou o extintor de incêndio e eu ficar olhando, dando risada, o que está acontecendo. Né? Nós já fizemos um teste com isso uma vez num shopping, onde o pessoal da segurança contratou uma moça, já comentei isso aqui uma vez, para ela levantar da praça de alimentação, gritando, apontando para um lado lá e sair gritando para o outro. Um Deus nos acuda terrível num lugar. Todo mundo saiu correndo atrás dela, gritando junto. Ela parou no meio do salão, começou a olhar o relógio, começou a olhar para cima. O que foi? O que foi o quê? Ah, por que você saiu correndo? O que tinha lá? Eu não sei. Eu só saí correndo. Aí o pessoal começou a se tocar no meio daqui, começou a ficar bravo com ela, né? Como se ela tivesse culpa de alguma coisa. Aí chegou o pessoal, explicou, começou a falar o que era aquele teste, aquela condição, que era um teste, uma experiência social sobre esse contexto. Gente, é extremamente complicado. Isso se chama síndrome de bando. É uma coisa muito maluca, é do ser humano. Não adianta falar, ah, não vai, vai. Tá? Todas as etapas preliminares foram feitas, o SHTF talvez não aconteça. O que é SHTF? É o famoso shit, hit the fan. É quando a merda bate no ventilador. Quando tudo mais dá errado, o que eu faço? É bem por aí. Puta merda, isso tudo que eu comprei, o que eu faço com isso? É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Isso é uma regra extremamente importante. Meu pai dizia que quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. Tá?
Isso a gente vem a entender depois de adulto, depois de muito tomar na cabeça, você aprende, tá? Tem um step no carro, tá bom seu step? Ah, nunca vi o meu step no carro. Aí você precisa do step, ele tá murcho. Prevenção, faz parte. É um exemplo bem simples de coisa que acontece muito frequentemente. Existe um fator no qual todos estão ligados e sem meios para alterar ou evitá-lo. É o tempo. Tá? O tempo é o senhor de todas as coisas, todas as vontades. Aquilo que você perde ou aplica, tá? E ele não volta. Você perde dinheiro, ditado da máfia, né? Quando você perde dinheiro, você não perde nada. Quando você perde a saúde, tá? Você perde alguma coisa. Quando você perde a sua dignidade, a sua moral, você perde tudo. Aí o outro mafioso fala, e o tempo? Fala, esse perdeu, acabou. Esse não tem volta. Tá? Então, saiba gerenciar o seu tempo. O tempo é a mãe de todas as necessidades. Por isso, não perca tempo com coisas que, né, não vão render nada. Foque. Tenha uma visão de preparação, tenha uma visão de vida em que você saiba administrar o seu tempo. Isso é extremamente importante. Há tempo para tudo embaixo da terra, abaixo do céu e acima da terra. Já dizia, né? Um grande sábio. Planejamento. Gente, planejar é fundamental, fundamental. Planejar, pensar o que eu vou fazer. Mamãe e papai dizia, né, quando a gente é criança, pensa antes de fazer, pensa antes de falar. Ai, se eu tivesse ouvido, né? Isso é extremamente importante. Planejar. Vou fazer uma viagem. Ah, vou sair pelo mundo. Até quem sai pelo mundo tem um plano. Né? Até os maiores boxeadores têm planos, até ser nocauteado. Aí muda tudo. Aí vai pro vale tudo, tudo ou nada. Mas um planejamento é extremamente importante, porque é nele que você vai se basear para que suas ações sejam feitas. Tá? Um bom planejamento, inclusive, economiza recurso, tempo e coisas que você nem imaginava. E estresse, que é extremamente importante. Tá? Uma coisa que a gente não comentou aqui. A sua sanidade, a sua condição psicológica numa situação dessa, ela se deteriora muito rápido. Então, a sobrevivência psicológica é extremamente importante. Em um dado momento, terá que se arriscar a sair fora de casa, porque tudo acaba. E aí começa aquelas técnicas pouco ortodoxas que a gente estava falando. Ah, nossa, vai durar tanto assim a crise? O pessoal da Ucrânia que eu diga, né? Era uma guerra de 2 meses, de 2 semanas. Olha quanto tempo já está. Vai fazer aniversário daqui a pouco, infelizmente. Agora, e quem está na área de risco, na área de conflito? Né? Como é que essas pessoas sobrevivem? Não dá para chamar comida por aplicativo. Um determinado momento você vai ter que pôr a cara para fora de casa e sair. Aí começam as técnicas. Referência de ação, está lá no vídeo. Ações pontuais de conduta, postura e prontidão são fatores determinantes para o sucesso em caso de exposição em situação de sobrevivência urbana ou qualquer outra eventualidade relacionada à sua segurança em situações extremas. E existem algumas regras interessantes a serem observadas quando tudo mais dá errado. Isso é uma coisa muito importante que tem que ser vista, tem que ser observada. Estar pronto. Antecipar as possibilidades de erro. Olha, vai dar errado? Não. Se der, o que eu faço? Qual a minha alternativa? Pensar, planejar. Intervenções alheias e fatores ambientais. Saí da minha casa como ninguém quer nada, com uma bolsinha enrolada embaixo do braço, tá? Encontrei um vizinho, aquele que eu não queria ver. Tá? O que eu faço? O que eu falo? Tem que saber ser o mais comum e desinteressante possível. Tá? Fatores ambientais. Eu saí numa condição, veio aquela turba brigando pelo meio da rua, tomando tudo. O que eu faço? Né? Me finjo de morto e aí? Né? Porque atrás de uma turba raivosa vem sempre outra turma raivosa, seja ela uma turba oficial ou uma extraoficial. Então, eu não posso me envolver. Tenho que saber o que fazer. Às vezes é melhor você correr do que morrer. Já dizia minha mãe, né? A gente não entende isso, acho que é tudo um absurdo, mas quando você fica adulto, você entende. Tá? Às vezes você tem que escolher as suas lutas, escolher a sua exposição, isso é extremamente importante. O estado constante de alerta, aquela condição em que você não relaxa nunca, é extremamente importante numa questão dessa. Conduta programada, aplicação de fatores como estratégia do Grayman Directive,
conduta tática de patrulha, sistemas de varredura e análise de áreas, entre outras estratégias, podem facilitar muita possibilidade em caso de prospecção de suas necessidades, onde o sobrevivente não seja pego e comprometa a sua estratégia. Sair de casa, vou para determinado local que ainda tem comida, ou não, de repente está um caos total, vou ter que prospectar, vou ter que entrar em alguns ambientes que podem ser hostis, eu tenho que usar todos os meus instintos, escolher o horário, se eu vou sozinho ou não, que horas eu volto, tá? A próxima janela de observação, se eu não voltar até tal hora, depois aí eu estou ferrado. Tudo isso tem que ser pensado, tem que ser previsto, tem que ser planejado. É certo que não é possível estar pronto 100% das vezes para tudo. Tá? Imprevistos sempre vão acontecer. E é para esses imprevistos que você tem que saber se virar. Não dá para ser o Capitão Jack Sparrow improvisando pelo caminho, né? As coisas não são tão fáceis assim. Em algumas situações não será possível nem haverá tempo para estudar um cenário e reagir. Aí entra o seu conhecimento, as suas ações e instintos reflexos para aquilo que você foi treinado e se condicionou. Tá? Então aí tem aquela história do seu treinamento: ficar ou lutar, ou fugir. O que eu faço? Fico ou fujo? Se eu ficar, eu luto. Se eu correr, eu fujo. Talvez eu sobreviva, talvez eu morra. Depende muito da análise de cenário. Qual é a reação da sua situação. No ambiente urbano, se você for assaltado, mesmo que você não reaja, você pode ter um infortúnio de sofrer uma injusta agressão. Se você reagir e reagir errado, você tem 100% de certeza da injusta agressão. E aí? Tá? Então, o cenário urbano, da sobrevivência urbana redirecionada à defesa e à segurança é uma coisa muito mais complexa do que a gente imagina. Vamos lá. Aí você tem lá uma condição que eu vi num site, estava vendo uma matéria do pessoal da Invictus, tá? Muito interessante. Eu dei uma editada aqui só para deixar a coisa um pouco mais abrangente. Eles formularam 5 técnicas bem interessantes. Jamais aproxime-se do agressor. Dê uma distância de segurança entre você e ele. O agressor nunca está sozinho. Tá? Quem veio para cima de você com uma intenção ruim, ele nunca vai estar sozinho. Sempre vai ter outros com ele. Movimente-se e procure abrigo. Nunca fique aberto em ambiente exposto. Esteja sempre alguma coisa entre você e o agressor. O agressor não vai se render. Ele não veio para perder. Ele veio para tudo ou nada. Tá? E se você for e tiver condição, reaja primeiro. Tá? Para quem entendeu a dica, né? Para quem não entendeu, está escrito com outras palavras lá no vídeo. Inclusive tem algumas fotos de alguns dissuasores de atitude. Em dado momento haverá necessidade de repor e adquirir algum tipo de insumo, suprimento, etc. É nessa hora que você vai ter que sair de casa. Vai ter que prospectar esses alimentos, esses remédios, essas condições. Ou mesmo implementar o seu plano de fuga. Tá? Não é apenas sair de casa, abrir a porta e sair. É como, onde, em que condição sair. Tá? Isso tudo tem que ser analisado. Situação do ambiental. Quando digo situação ambiental, não é chuva e sol. É do ambiente de modo geral total. Até sol e chuva também. Se é de dia, se é de noite, se tem luz, não tem, e por aí vai. Tá? Ordem social, se está uma balbúrdia danada, se a coisa está pegando fogo, se não está. Então, o seu nível de exposição ao perigo depende da sua análise, da sua necessidade. Aí também cabe o seguinte: não adianta você esperar acabar tudo para pensar em sair. Tem que começar a ter a visão de necessidade. Isso aqui vai acabar. Onde eu acharia isso? Em tal lugar. Será que como é que está lá? Será que aquela farmácia vai estar aberta? Não. Mas será que ela tinha estoque? Será que se eu entrar lá e meter o pé na porta eu vou me lascar? Será que se eu arrombar lá e deixar o dinheiro e um bilhete vai dar mal? Mercado, mesma coisa. Tá? Então, isso quando a sociedade já foi para o vinagre ou quando a coisa está bem ruim. É lógico dizer que dependendo do que esteja ocorrendo, a atitude vai ser de um jeito ou vai ser de outro. Mas eu vou passar no caixa eletrônico para tirar dinheiro. Boa sorte. A não ser que você tenha um pé de cabra, você não vai conseguir tirar porque não vai ter energia elétrica. Tá? Você tem que dispor, inclusive, de recursos próprios. Eu tenho muito dinheiro em casa. Dinheiro de papel, às vezes, é só papel. Dependendo do tipo de situação, ele perde totalmente o valor. Aí você tem uma nota de R$100 em que um tomate vale mais do que esse dinheiro.
Tá? Uma garrafa d'água, papel higiênico, qualquer outra coisa tem uma valia muito maior. Tá? Aí começa a se falar em escambo, mas aí é quando a coisa já foi para o vinagre de uma vez. Dependendo do tipo de situação ou condição que esteja ocorrendo, você será um alvo de oportunidade de pessoas que estejam em outros grupos ou com necessidade, ou simplesmente pela maldade das pessoas. Tá? É um tanto complicado. É comum em situações em estado de sítio, lei marcial, conflito, degradação da sociedade e por aí vai, né? Como já aconteceu em alguns locais no mundo, onde a situação fica extrema, que grupos sejam formados por pessoas à margem da lei, né, antes da crise, ou que se tornaram à margem da lei por necessidade ou por oportunidade. Geralmente essas pessoas vão dominar fontes de recursos. Água, comida, combustível, são coisas extremamente necessárias. Essas pessoas vão ter aquele grupo que vão querer só para eles. Mesmo que eles não usem, eles não vão dar para outros. E não, aquele papo, vamos conversar, às vezes não funciona. É nessas horas que você tem que ter alguma coisa que vale a pena. Só que você chega lá com um potinho de ouro, dá pro cara e fala, de onde você tirou esse? Tinha mais? Né? Aí você vai ter que ser dissuasivo. Falar, não, só tenho esse aqui, e também roubei de fulano lá, e aí? Vamos fazer negócio? Ah, mas isso é horrível. Claro que é horrível. A gente não está falando de um mundo perfeito, está falando de uma situação de emergência, sobrevivência, situação extremada. Algumas regras de conduta que devem ser observadas. Isso aqui é extremamente interessante, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente demorou muito para elaborar, que eu demorei muito para elaborar, depois de estudar todos os contextos. Não está completa, a gente vai abranger isso aqui mais, talvez tire alguma e coloque outras mais importantes, mas a gente parte dessa premissa aqui. Prepare-se para o inesperado. Nunca deixe a sensação de tranquilidade momentânea baixar sua guarda. Ah, agora tá bom. Observe tudo e a todos, misture-se, tente não chamar atenção. Eu brinquei da outra vez no vídeo que não adianta você ser o único gordo num lugar onde está todo mundo faminto. O povo vai olhar para você e falar, nossa, ele comeu a família, eu tenho comida escondida. Né? É por aí. Foco. É um bom humor, mas tem que ter foco. Tá? Misture-se, seja um igual, não seja o diferentão. Procure se manter seguro. Não inicie conflitos a menos que seja estritamente necessário. Se iniciar, termine. Não deixe nada pendente nem aberto. Tá? Dê preferência a locais próximos e conhecidos, se possível, onde você vai prospectar suas necessidades. Não adianta fazer uma viagem, né? Você tem que fazer um caminhar em que você saiba onde você vai, por que você vai e onde você vai próximo, mesmo porque você tem que retornar. Tá? Senso de direção, então, nem se fala, né? Por isso é um mapa extremamente importante. Não ande com grandes volumes, principalmente que se destaquem, ou por forma ou por cheiro. Ah, eu fui no mercado ali, tinha um monte de carne seca, eu pus numa sacola e estou trazendo. Aí você passa por um monte de gente sem comida e o pessoal, você não vai conseguir andar 20 metros. Estude os melhores horários e as melhores condições para suas incursões. Quando tem menos gente na rua, quando a situação é mais favorável, quando a sua condição de segurança é mais favorável. Ah, eu tenho um óculos de visão noturna, perfeito. Ah, eu não tenho que olhar a luz da lua. Eu tenho uma lanternona que eu vou na rua lá, aí você vira, aquela luz andando lá, né? É meio complicado. Então, tudo isso tem que ser observado. Ah, eu vou em bando, vou em 20 lá. Maravilha, vai lá, né? Então, aí você está em 20, alguém junta 50 e você está lascado. Defina regras de segurança para todas as situações. Tá? Regras de segurança. Quando, onde, porquê, de que forma, o que fazer, o que não fazer. Códigos de segurança, códigos de conduta e por aí vai. Evite parar para conversar com outras pessoas muito solícitas. Dependendo da condição e dependendo com quem você está falando, você vai passar toda a informação só num papo. Tem pessoas que só pela sua postura corporal e pela sua atitude, pelas suas palavras, ela sabe o que está acontecendo. Tá? Então, no seu dia a dia, você sempre saía de casa para ir no mercado, você passava, achava um pessoalzinho, você parava, conversava, etc. Não mude a rotina. A não ser que aquela coisa seja um tanto complicada. Tá? Você demonstrar ali uma introspecção, preocupação, sabe? Fica meio... E aí tá ficando meio maluco, é melhor não mexer com ele. Às vezes até melhor. Tá? Mas se você tinha, tudo bem, encontra um parente, como é que você tá? Aí tá todo mundo ferrado, né? Não é você que está ferrado, tá todo mundo ferrado, a coisa tá feia.
Nunca seja diferente. Ah, tá tudo tranquilo, tá comida sobrando. Nunca. Fique atento a grandes oportunidades, muito difíceis de conquistar. Quando o milagre é muito, até o santo desconfia. Você está andando lá, procurando, de repente tem um mercado aberto, cheio de coisa de oportunidade na frente. Tá? E disse o rato para a ratoeira, nossa, tá tão fácil, né? Tá, observe. Se tá lá e ninguém pegou, ainda tem alguma coisa errada. É imprescindível saber se defender e entender as consequências e deveres desse ato. Não tem o que falar, né? E vou me defender contra a injusta agressão. E o meu agressor foi encontrar o Criador. Aí temos problemas seríssimos, tá? Com relação a lei e consciência. Se o caos estiver instalado, a sociedade foi para o vinagre, é uma coisa totalmente diferente. Se existe lei e ordem, a consequência vai vir. E ela vai vir seja em que situação for. Dependendo do contexto, da sua capacidade de interpretação, da necessidade daquela ação, necessidade real daquela situação, não da ficção daquela ação, tá? Eu até conseguiria dormir de noite sem nenhuma preocupação. Agora, se eu fui na maldade, aí quem tem um pouco de consciência vai ficar meio preocupante. Mas se você está defendendo a si e aos seus, não hesite. Um conselho pessoal. Quando ficar e quando sair. A gente está chegando aqui na parte final, né? No contexto aqui. Opa, já passou de 1 hora já, mas vai ser rapidinho. Quando ficar e quando sair. Quando implementar o meu plano de evasão. Ou é antes, ou é no meio, ou quando a necessidade de obrigar. Qual deles? Antes. Ah, não, mas eu vou ficar no meu castelo, na minha condição ali, vou ficar abrigado totalmente ali dentro. Perfeito, essa foi a sua escolha. Mas talvez você tenha que implementar seu plano de fuga e fugir. Deixe tudo pronto e afiado e programado para aquela condição. Olha, quando eu tinha um plano de fuga, aquela via era a principal. Será que ela ainda está lá inteira? Será que está obstruída? Você vai ter que fazer antes que tudo aconteça, você já vai ter que ter isso em mente de que se porventura aquilo aconteça, eu vou ter que ir ali. Então já faz uma caminhada ali, uma averiguação, faz ali uma patrulha, uma condição como quem não quer nada, para saber como é que está aquela via. Vai lá, faz uma caminhada, tenta na boa, sem chamar atenção, como se você estivesse caminhando para manter energia, para distrair a cabeça. Aí você anda falando sozinho, dando uma de maluco, aí ninguém vai encher o saco, ninguém enche o saco do doido. Então, né, no fim das contas, você está tomando vantagem para ver como é que está aquela saída, como é que está aquela rota, está fazendo ali uma averiguação. Isso é extremamente importante, que na hora que o bicho pegar, você vai ter que sair por lá. Cada preparador tem uma realidade, tal decisão irá depender de fatores como tipo de ameaça, condição e progressão da ameaça, tipo de preparação e condição, situação do preparador, condição ambiental e social e análise de ação. Essas são coisas fundamentais para saber se você fica, vai ou o que você faz da vida. A decisão de ficar ou implementar seu plano de fuga será norteada em parte por essas 5 variáveis. Por que em parte? Porque existem outras condições. Eu simplesmente posso estar sem comida, sem água, sem onde arrumar, no meio de uma crise social terrível, e para que os meus não morram de fome, sede ou risco de agressão, eu tenho que sair dali. Então eu não tenho escolha, eu esperei demais. Ou não tive condição, ou fui pego de surpresa por uma evolução muito rápida da condição, aquela para a qual eu esperava que fosse daqui a algumas semanas, dias, e foi de repente. Então, o imprevisto acontece, esteja pronto para ele. Eu tenho aqui, então, 5 tipos. Tipo de ameaça, o que é que está acontecendo? Que tipo de ameaça? O que aconteceu? Foi um terremoto, foi uma erupção vulcânica, foi uma avalanche, foi um tsunami, foi uma invasão, foi caos social, foi uma guerra civil, foi invasão de um país estrangeiro. Que raio está acontecendo? Foi uma epidemia, uma pandemia, foi uma queda de meteoro, invasão zumbi. Que raio está acontecendo? Tá? Características da ameaça, enfim, analisar as preferências antecipadamente, se possível, preferências e prioridades, perdão, se possível, identificar de forma correta a natureza da ameaça. Não adianta você achar o que é que está acontecendo, por que é que aconteceu, o que é possível, qual é a evolução possível desse fato. Isso é extremamente importante. Tá? De onde vem, tá?
que perigo acarreta, é climática, é ambiental, é um conflito armado, que raio está acontecendo? Aí eu tenho que saber. Dessa definição vem a minha ação e reação. Todas têm suas características, sejam elas natural, de causa natural ou aquelas causadas pelo homem. Cada uma tem uma forma de ação. Condição e progressão da ameaça. Sendo uma ameaça real e definida, tá? Entender os tipos disponíveis para ação, algumas crises ou ameaças são relativamente fáceis de prever e antecipar. Todo ano chove e inunda tal lugar. Todo ano desliza um morro tal. É simples. Solução seria sair dali, mas não é fácil para todo mundo, né? Devido à condição financeira, etc, etc, que a gente já sabe disso. Mas é recorrente. Você está vendo na TV que tem um conflito aí, que eu vou entrar, não vou entrar, vou brigar, não vou brigar, a Rússia vai invadir a Ucrânia e demorou aí, e todo mundo, não foi? Foi, quando não era previsto. Mas alguns passos no tabuleiro de xadrez indicam o que vai acontecer, não o que pode acontecer. Aí eu pego aquilo lá e me antecipo, me evadi. Vamos passear, gente, vamos aí em tal lugar, vamos embora. Não aconteceu nada. Ah, você se precipitou. Ainda bem que eu, né, me precipitei. Aí você está voltando, acontece. Opa, vamos voltar. Ou seja, feeling. A fim de um exemplo, já falei, erupção vulcânica, tempestade, conflito armado, caos, degradação social e até meteoros, né, são fatores. Sua decisão será baseada nessa progressão do quê? Da parte da olha, talvez aconteça. Olha, está indo acontecer. Está acontecendo. E chegou, acabou. Então tem toda essa percepção de tempo, de fase da ação. Tipo de preparação e condição. Situação do preparador. Isso é um fator importante, de relevância, pois dele se possibilitará a sua ação de ficar ou não em seu refúgio, uma vez que você pode ter as suas preparações de modo móveis, né? Ter todo um estoque, mas esse estoque pode se movimentar por meio de meios de transporte, etc. Ou você tem estoque num local A, no local B, depende da sua condição, do seu nível, da sua visão. Uma evacuação para uma outra BOL centralizando e focando seus recursos. Suprimentos, equipamentos, de forma a serem transportados ou alocados em outro local. Sua permanência será restrita a um período de pouco tempo, relativamente pequeno, tá? Menor, pois seus recursos podem não estar ali. Você pode estar simplesmente deixando seus recursos parte no local que você está, para achar aquela janela de oportunidade para sair dali, se você perdeu a primeira janela de antecipação, ou porque você não estava pronto, ou porque você foi pego de surpresa, ou porque você estava viajando e aconteceu, e por aí vai. Condições ambientais e sociais. Dependendo do tipo de crise, de situação decorrente ou diretamente dela, a situação prevista pode ser outra. Simplesmente a condição pode degradar de uma hora para outra em que você não consiga nem reagir. Você foi pego ali no meio daquela situação e não tem o que fazer, a não ser ficar e esperar uma janela de oportunidade. Em caso de distúrbio social, caos ou desordem generalizada, política institucional, seja lá qual seja a invasão de um país estrangeiro, exemplo da Ucrânia normalmente, imposto por uma contenção de grupos. Para fechar um determinado local e conter uma situação de risco e ameaça, o Estado, uma força estrangeira, pode simplesmente, cerquei o bairro, cerquei a cidade aqui, ninguém entra, ninguém sai. Tá? E aí? Aí a coisa muda de figura. Aí você tem um problema para eles com tiro e para você ali uma panela fervendo. Tá? Áreas ainda todas com demandas necessárias de permanência no local. Todo mundo que está ali precisa de água, comida, remédio e por aí vai. Nem todo mundo vai ter essa condição. Tá? Quem tiver disponível vai pôr o preço que quiser e a condição que quiser. E você que se vire para arrumar a condição de como fazer isso. Por isso que a preparação antecipada é importante. Eu tenho muito estoque, nunca fui no mercado. Também é ruim. Porque o cara fala, olha, fulano nunca mais veio aqui. Será que ele saiu antes ou ele está... Então, tendo condição, mantenha um padrão. Olha, tá feia a coisa, né? Me dá 3 bife. Me dá 2 cenouras. Custa quanto? R$1.000. Nossa! Se quiser, quer. Não quer, fala, não tem esse dinheiro. Mesmo que você tenha. Não, só vou levar um, então. Lá, coisa desse tipo. Bom senso. Nunca mostre todas as suas fichas. Quem joga poker sabe o que eu tô falando.
Se ficar for a sua única solução, né, esteja preparado. Contudo, né, saiba agir, saiba se preparar. Análise de ação. Seja qual for a crise, seja qual for sua atitude, todas deverão ser balizadas com base em suas preparações, treinamento, análise de situação. Seja lá o que acontecer, esteja preparado. Tá? Qualquer coisa fora disso é improviso. E geralmente não vai dar muito certo. Fatos e cenários, fatores de ação, é fundamental importância para o sucesso desse tipo de empreitada. O que eu vou fazer, quando eu vou fazer, de que forma eu vou fazer. Tá? Eu estou no ambiente urbano, para onde eu vou? Você já tem que ter preparado lá a sua BOL, sua retirada. A condição de sobrevivência urbana ela é muito complexa porque ela envolve uma gama gigantesca de necessidades. Tá? E as oportunidades são poucas, é contrário. Então você tem que ter uma visão de que quanto mais disponível, mais importante, quanto mais implementada, quanto melhor for a minha preparação, menor vai ser a minha necessidade. Mas proporcionalmente também eu vou estar mais vulnerável, tá? Deixar tudo aquilo para trás para ir embora numa necessidade extrema, ou planejar de que forma eu consiga colocar aquilo numa mochila, num carro, em caixas e levar embora. Só que ao momento que eu colocar tudo aquilo num carro, abrir o portão e sair, eu tenho que ter certeza do êxito. Ou vou ficar pelo caminho. Se eu não ficar pelo caminho, eu vou ter que procurar um outro local para passar a chuva e continuar para frente. Você pode ter barreiras oficiais, barreiras não oficiais, necessidade de autorização de saída, permanência, etc. E em algumas condições, estocar e reter recursos pode ser visto como uma má vontade ou uma má fé, ou coisa desse tipo. Conclusão, só que não. Né? Em se tratando de sobrevivência urbana, os conceitos e as ideias sobre o tema e a forma são muito variados, focados em áreas específicas de ação e encontrados em literaturas pelo mundo afora em todos os tipos de conceito. Sobrevivência urbana, como eu já disse lá no princípio, abrange uma série imensa de padrões, técnicas, atividades, visões, etc. Diferente de outros estudos de sobrevivência, né, que é uma linha de trabalho, uma linha de vertente quase que única, faça isso até sair do outro lado, a sobrevivência urbana, dependendo do grau de evolução da ameaça ou da crise, você vai ter que ir implementando outras atitudes, outras ações. Tá? Desde o momento que ela acontece até você sair dali no seu plano de fuga ou a crise se extinguir. Dependendo do tempo, cada medida de tempo acrescida demanda de uma estratégia diferente. E isso é uma visão extremamente difícil, porque sem um planejamento adequado isso não vai funcionar. Não criando polêmicas, mas lembrando que todas as técnicas nomeadas para esse fim devem ser praticadas, treinadas à exaustão, com a finalidade de criar um conjunto de capacidades e expertises que possibilitem ao preparador ou sobrevivencialista, ou prepper, ou entusiastas, ou a pessoa comum, né, de modo geral, a se sobressair numa condição extrema. Foque as suas preparações naquilo que é essencial. Não perca o rumo devaneando para coisas que não vão acontecer, evidentemente, numa situação extrema. Se você tem um vulcão como vizinho, não vai se preparar para um tsunami, mesmo que o mar esteja a 900 km de distância, porque a sua preocupação premente é aqui. Ah, mas vai acontecer um tsunami. Bom, você vai morrer queimado antes de ser molhado. Então existe uma necessidade, uma visão de foco. Então não dá para ficar devaneando, tenha foco. Seja como for, o tema é bem amplo e será discutido ampliado em futuras discussões com pessoas mais especializadas que dominem cada etapa, desde a área de segurança, da área de preparação, de segurança do domicílio, do home defense, tá? Da sobrevivência urbana de modo geral, dessas estratégias pouco ortodoxas e suas visões pessoais sobre esse tema. Isso é extremamente importante. Tá? Por quê? Porque isso aqui não é o fato, isso aqui é a ponta da linha que você vai puxar. A sua preparação, a sua visão, a sua ideia sobre o contexto geral é fundamental. Por quê? Para o que eu me preparo, como eu me preparo, qual a minha condição, quais as minhas reais necessidades, análise do meu grupo, das pessoas à minha volta. Tudo isso tem que ser planejado e bem focado e direcionado, para que você não perca tempo nem dinheiro. É simples assim. Tá? Então, são coisas que têm que ser planejadas. Você que está aqui, eu fiz um comentário bem interessante no vídeo, que está assim, você que está aqui agora,
Está preparado para sobreviver a uma situação dessa? Imagina você nesse contexto, dentro de um apartamento, dentro de uma casa, dentro de um sítio, sei lá onde for, sem poder sair, trancado ali dentro, com aqueles que você convive, com suprimento suficiente ou com falta deles. O que você faria? É para isso que a gente estuda. Implementar seu plano de fuga está pronto para um eventual bug-in ou bug-out? Você vai ficar ou vai sair? Se eu ficar, eu estou pronto. Se eu sair, eu tenho condições. Então, cada ação tem uma reação, cada ação tem uma consequência. A gente tem que pôr nesse pacote aqui também todas as dificuldades possíveis e inimagináveis, no caso, ou imagináveis. Eu vou fugir, beleza, maravilha. Você é sozinho? Não. Tem pet? Tem. Vai largar, vai abandonar? Não, vou levar. Eu tenho uma pessoa com necessidades especiais, eu tenho uma pessoa com restrição de mobilidade, eu tenho idosos, eu sou um idoso, como é que eu faço? Não vai se resolver por mágica, vai se resolver por planejamento, adaptação. Eu conheço pessoas que mudaram o carro, mudaram a casa, tá? Reformaram a casa, mudaram os estoques, porque tem pai e mãe com dificuldade de movimentação, tem o cachorro, tem um filho doente que tem necessidades especiais. Tudo isso é responsabilidade do preparador. Se é para dar certo, tem que dar certo no contexto geral. Tá? Como dizem os militares, ninguém fica para trás. Então, se é para sair, sai todo mundo. Se é para ficar, fica todo mundo. Ah, mas numa emergência eu posso mandar... Cada caso é um caso e por aí vai. Depende muito do que você tem entre as orelhas e no coração. Porque aí é um caso em particular. Sacrifícios, necessidades e planejamento é uma coisa fundamental. Tá? Eu acho que a gente já está num bom tempo, já até passamos um pouquinho. Eu acredito que seja uma introdução bem interessante para que a gente consiga fazer uma puxada nesse fio da meada com os especialistas de cada setor e aproveitando para mostrar que lá no canal tem essa apresentação na íntegra, com mais detalhes, tá? E outros vídeos que podem ajudar a compreensão daquilo que nós conversamos aqui. Como sempre, eu estou à disposição, tá? É só chamar, só convidar, a gente participa, a gente monta uma apresentação, a gente conversa, a gente bate papo, é só entrar no nosso grupo lá, tem o link no canal lá no Instagram, tem o link no YouTube, tem o link do nosso grupo de WhatsApp, para a gente ficar conversando, batendo um papo ali no canal do Preparador Anônimo. Tem a comunidade no YouTube para vocês colocarem suas perguntas, suas dúvidas, tem nos vídeos, comentários, comenta, a gente sempre responde, a gente sempre está juntando lá. Já aproveitando para agradecer, aqui no Instagram a gente está com mais de 1000 seguidores, uma coisa bem legal. Lá no canal tem um pouco a menos, tá? Porque os vídeos são mais espaçados, é como se fosse uma biblioteca, né? Mas já tem quase 750 seguidores lá, tá bem legal. Tá? Se você tiver oportunidade, curte, acompanha a gente lá também, é bem legal, tem muito material aqui também. E estou à disposição, precisar, quer tirar dúvida, quer me contestar, quer me corrigir, quer brigar comigo, mas conversa com a gente, divide a sua opinião, informação, acrescenta pra gente, informação sempre é bem-vinda. Nos nossos canais a gente não tem essa de que aqui só fala a gente, tem outros canais que se ajudam, comentam, divulgam junto com a gente. Temos aí os nossos parceiros, a gente está 100% aberto a informação de qualidade que possa agregar, isso é extremamente importante, tá bom? De coração quero agradecer vocês pelo tempo, pela paciência de vocês, por se interessarem pelo tema, agradeço muito mesmo, obrigado a todos que participaram aqui, os que nos acompanharam, vou colocar isso aqui no YouTube para ficar disponível, vai ficar aqui também, tá bom? De coração agradeço a todos vocês, brigadão pelos comentários, pela participação. Fiquem com Deus, fiquem bem e seguros. Meu nome é Alexandre Martins, do canal Preparador Anônimo. Obrigado. Opa, deu pane aqui no negócio. Uhul, beleza.